Fala galera, graça e paz aos irmãos presentes. Então hoje, quarta-feira, da chamada Semana Santa. Então antes de prosseguir o vídeo, eu queria pedir para vocês fazer pelo menos duas coisinhas aqui para me ajudar, né? Curtir, talvez comentar, né? Se você quiser comentar algo a respeito do assunto de hoje, da quarta-feira. Então curta, comente, né? E também divulgue para seus amigos para que eles possam entender e ver o que Jesus fez na quarta-feira, né? Da Semana Santa. Então, vamos para o assunto de hoje, né? Então, o texto de hoje, a gente vai ler Mateus capítulo 26, versículo 3, 4 e também 26, versículo 14 e 15. Então, o que será que Jesus fez na quarta-feira santa, né? Na quarta-feira que a gente chama de bolo, quarta-feira dos bolos. Então, aqui, será que Jesus fez bolo, né? Você já parou para se perguntar, será se, por que chama quarta-feira de bolo? Então, será se Jesus ele fez bolo, né, na quarta-feira? Então, o texto o tema da quarta-feira é Jesus, o que ele fez na quarta-feira, né? Jesus ele descansou, né? Ontem a gente viu na terça-feira que ele teve um dia de controvérsias contra os líderes religiosos. Então foi um dia bem intenso para ele, né? Creio eu que Jesus, e foi um dia bem intenso para ele de controvérsias contra religiosos, né, contra os fariseus, saduceus, e também ensinou a multidões e seus discípulos. E depois dele, no capítulo 23, ele criticar, né, os escribas e os fariseus com os 7 A's, né, a de vós, escribas e fariseus, a de vós, escribas e fariseus, versículo 25, 27 e 29, ele fala isso no capítulo 23. E ele sempre vai falar, né, no versículo 14, 15, 16, 23, 25 e 27, 29, ele fala, ai de vós, escribas e fariseus. Então ele critica, né, os escribas e fariseus que impunham leis pesadas para o povo seguir, nem eles mesmos cumpriam. Então foi um dia bastante corrido, né, bastante cansativo assim para Jesus, né? E no versículo, na quarta-feira, o que Jesus fez, ele descansou, né? Não sei se ele fez bolo, né? Talvez daí a ideia, né? Porque lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 14, né, fala que ele foi para Betânia e lá fizeram um jantar para ele. Então ele teve uma ceia lá na casa de Lázaro, né, daquele a quem ele havia ressuscitado. E no versículo capítulo 26 de Mateus hoje, né, a gente vai ver o seguinte: então os principais sacerdotes, aqui a parte, depois dele ter descansado, né, perdão, ele fez o seguinte, né, e seus opositores planejaram a sua morte. Então enquanto Jesus saiu de lá, né, que no versículo 1 diz, havendo Jesus concluído todas essas palavras, aí depois dele ter concluído, né, da terça-feira, então ele saiu, foi para Betânia, que a gente vai ver, e os seus opositores planejaram a sua morte durante esse tempo, né, que ele saiu lá do templo e ele foi, né, para Betânia. Então o texto diz, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa dos sumos sacerdotes, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Então aqui a gente vê, né, que quando Jesus saiu, né, eles planejaram matar Jesus. E também a outra parte da quarta-feira, do que aconteceu na quarta-feira, Jesus estava descansando, mas os inimigos dele estavam trabalhando, né, tentando arrumar um meio de como prender ele, de como matar. E também Judas, né, um dos 12, né, fez o seguinte: Judas se disponibilizou para entregá-lo, né, ou seja, Judas, né, se disponibilizou para trair Jesus. Então a gente vê isso no versículo 26, no capítulo 14 a 15, que diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse, o que me dareis se eu entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então na quarta-feira Jesus ele foi para a casa de Lázaro, né? E lá tinha uma ceia esperando ele. E enquanto isso, né, ele foi descansar depois de um dia cansativo de controvérsias com os líderes religiosos. Os seus inimigos, né, os seus opositores planejavam a sua morte. E nessa quarta-feira eu quero fazer uma reflexão com você, né? O que você tem feito nessa quarta-feira? Né? O que são seus planos, né, para essa quarta-feira? Será se você vai descansar à semelhança de Jesus? Ou será se você está planejando algo? Talvez não contra ele, né? Mas
E o que eu queria levar você a fazer nessa quarta-feira era tomar uma atitude, né? Assim como Jesus descansou na quarta-feira, estava em Betânia, o que você pode fazer, né, por Jesus nessa quarta-feira, né? Será se você um dos discípulos traiu ele, mas será se você, o que você pode fazer por ele? Será se você não pode, ao invés de descansar, né, tirar um tempo, né, para você jejuar? E hoje é quarta-feira, né? Então isso me lembrou algo de um livro que eu li, Os Heróis da Fé, que na parte que fala de John Wesley, ele fala que ele tinha o costume de jejuar nas quartas e nas sextas-feiras, semelhança, né, dos cristãos primitivos. E ele disse que não sabia por que eles reservavam esses 2 dias da semana, né? Mas ele passou a fazer isso e isso servia para ele. Então ele passou a jejuar esses dias. Então eu queria desafiar você hoje a fazer algum jejum, né, a descansar na presença de Deus e fazer um jejum, né, seja daquilo que o Espírito Santo ministrou já no seu coração, talvez você, agora o Espírito Santo falou para você algo, então que você possa tomar essa atitude de reservar um tempo hoje para Deus, a mais do que você talvez tenha o costume de reservar, e descansar na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Então é isso, eu espero você amanhã no próximo vídeo, que Deus abençoe você, não se esqueça de curtir e talvez de compartilhar também, de comentar. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.